Tem 2 minutinhos, né? Só pra gente compartilhar, já começou. Pelo menos dessa vez ele leu. Porque a anterior ele não tinha lido, não. Ele só leu, não respondeu. Mas depois conversa com ele, pô. Não, né? Acho que ele apagou a conversa do WhatsApp. Eu fiz. Ó. O que é? A resposta dele não tá aqui, tá vendo? Ele apagou? Assina lá, porque depois fica com falta, hein? Exatamente. Perde o brinde do final do ano. Estrela. Estrelinha. Quero pegar a minha. Mas aí, o pessoal conhecido já tá todo Apostos. no horário. Hoje o relógio voltou. Onde tem esse relógio ali, né? Não, eu coloquei aqui porque na verdade Nossa, que perdido sem esse relógio aí. teve eu comentei isso com a Ana, que eu acho que foi o Paulo, que lembra que ele ficou aqui no canto, né, por conta da projeção. Ah, sim. E aí ele não conseguia ver o relógio. Por isso que eu coloquei aqui nessa parede, na verdade eu preciso tomar mais uma ali. Porque eu ia pôr lá no fundo, né? Ah, Que era o ideal, né? Porque É. todo mundo vê. Mas eu queria manter um aqui e um lá, porque quem está aqui consegue ver. Mas por isso que nós. Aí eu coloquei aqui para ele não se perder. Mas assim mesmo, Gustavo, acho que gostou de falar. Você falou que era 1h40, né? Ele levou a sério. Então, Ah, o Zé não falou muito mais. Não, isso deu certinho, deu 10 minutinhos. Tá Nem beleza. isso. Né? Vamos fazer uma oração, depois a gente fala na palestra. vamos lá. Boa noite a todos. Convidar nossos irmãos a fechar os olhos nesse momento. Aí mentalizando Jesus, o nosso mestre amigo, o nosso protetor. Vamos pensar em Deus, nosso Pai, agradecendo ao Pai pela oportunidade da vida, por todos os bens que temos recebido. Agradecemos a Jesus pela sua proteção bendita e a de seus mensageiros. E rogamos, Senhor Jesus, que nos abençoe, que abençoe os nossos protetores espirituais, aos protetores espirituais desta casa, que eles possam, Senhor, nos conduzir, nos iluminar, e que nós, Senhor, estejamos ligados a eles, sendo-lhes dóceis aos seus conselhos, ouvindo-lhes as intuições, as ideias que eles projetam, e que nós possamos aceitá-lo, Senhor Jesus, em nosso íntimo, assim como aceitamos o Teu Evangelho de paz e de amor. Rogamos, Senhor Jesus, que abençoe a todos aqueles que estão nos ouvindo. Abençoe, Senhor, os que estão nos hospitais, aqueles que estão nos asilos, os que estão nas ruas, aqueles, Senhor, que estão nos hospitais, aqueles que estão, Senhor, padecendo de sofrimento, e que eles possam receber o consolo e o alívio de suas dores. Que esse amor que irradia em nossos corações
possa irradiar, Senhor Jesus, multiplicado pela Tua luz e pela Tua energia, a todos esses nossos irmãos. E assim, Senhor, pedimos permissão para iniciarmos os nossos estudos de hoje, dando graças a Deus, e que assim seja. Que seja. Vamos só dar os avisos, né? Antes da gente falar da palestra de ontem. Para quem está chegando a primeira vez, a maioria já é todo mundo conhecido, né? Poucos são os novos agora. Mas para quem está chegando, não é sessão mediúnica. Estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós estamos na parte 2ª, capítulo 8º. E vamos tentar fazer as perguntas da 400 a 406, que também é sono e sonho, que é um assunto que vai parecer bastante dúvida e tem bastante interesse. E assim mesmo nós dividimos em 2 partes. E tenho a impressão de que esse da 400 a 406 a gente talvez nem consiga fazer hoje. Mas como a gente tem conversado sempre, nós não temos pressa nenhuma, com a participação de todo mundo, então fica só esse aviso, né, para quem está chegando a primeira vez, os que já estão acostumados. A gente tenta responder as perguntas e coloca as perguntas que são relativas ao assunto, ou os assuntos, as questões que estão sendo discutidas. A gente tenta discutir junto. Quem estiver na internet assistindo a gente ao vivo pode comentar, fazer pergunta, enfim, participar. Se não for assunto relacionado diretamente às questões que nós estamos estudando, depois a gente responde, tenta responder uma a uma lá no particular, ou mesmo na página. Mas quem quiser, hoje nós tivemos bastante mesmo, mensagem no particular, de gente perguntando como é que é o estudo, como é que faz. Então tem disponível material. Nós estamos disponibilizando as perguntas hoje, não sei se vocês viram lá, junto com o convite. Eu estou colocando as perguntas, porque tem algumas pessoas hoje, inclusive teve isso. Teve uma amiga nossa de Camaçari, que não tem o Livro dos Espíritos, só tinha o Evangelho, então eu queria saber como é que fazia. Eu até fiquei de enviar um Livro dos Espíritos, mas saiu, eu falei para ela que tem, eu não vi se ela está ao vivo já. Mas então todos os estudos, agora a gente vai colocar pelo menos as questões junto, para quem por acaso não tiver o livro, dá para acompanhar pelo material que a gente está colocando lá. E o jeito que você coloca, dá para imprimir? Dá para copiar, né? Dá para copiar. Dá para copiar no celular, dá para salvar no celular, dá para imprimir se quiser. Mas como alguns vão assistir pelo celular, né, é mais fácil salvar em algum outro lugar para conseguir usar o material, né? Palestra de ontem, comentários. Sem comentários. Mentira, Gustavo. Torcer para o Gustavo não estar ao vivo. Mentira, Gustavo. Nossa, maravilhosa, né? Sem comentários pelo lado Pelo lado positivo, bom. né? Olha aí. Nós tivemos Realmente muitos comentários ontem na página, foram muito bons. Assim, o pessoal gostou muito. De novo, né? Pouca gente pedindo oração. Muita Muita gente participando do estudo. Mais uma vez, assim, do assunto, que gostando do interesse e tudo mais, né? Então, Jéssica, alguma coisa da palestra ontem? Não, achei incrível. Achei fantástica a abordagem que ele usou também. As meninas que vieram pela primeira vez compreenderam, tiraram uma boa, uma impressão boa. Uma impressão boa. Foi ótimo. E olha que ele aprofundou, assim, né? Sim, aprofundou. Mas ele aprofundou, mas eu achei que ele foi muito feliz de novo, assim. Usou muito bem as palavras, né? E ficou claro, eu acho que foi exatamente isso, ficou claro para quem não conhecia a doutrina, que viu a primeira vez, ou estava tendo esse primeiro contato. Sim. Eu achei que ele foi feliz, assim, conseguiu passar uma geral da doutrina, né? Que poucas vezes a gente tem, né? Exato. Que a gente comentou, inclusive, semana passada, a gente falou disso no estudo, né? Ele passou uma parte histórica muito real, que fez o fechamento com a sem doutrina. ser chato, né? Ele falou da parte histórica sem ser maçante. Ele amarrou a parte histórica, quer dizer, a ciência, na verdade, né? Amarrou junto com a doutrina de um jeito bem simples. Eu achei que foi muito feliz. Bem feliz mesmo. E a gente comentou a semana, como nada é coincidência, semana passada, no final, a gente falou sobre isso, né, de que faltavam esse tipo de palestra. Não que tenha sido uma palestra simples, que é o que a Ana falou, eu acho que ele conseguiu. Muito pelo contrário. Eu acho que ele conseguiu aprofundar. Muito técnico e com
com essa clareza, né? O conteúdo foi muito técnico, né? Foi. Muito técnico. Vários estudos, pensando aqui a história, Não, e foi. linkando com... foi Não, muito estudo feliz. ali. E além de Realmente, tudo, né? né? Não sei se vocês perceberam isso, eu falei para Ana depois, falei para ele depois, na hora que eles foram embora, na hora que eles chegaram, mandaram mensagem e tal. Mais uma vez, graças a Deus, o ambiente estava extremamente agradável. Né? O olhar dele, né? É um O clima olhar... estava muito, muito, muito agradável. Ele estava muito bem, ele falou isso pra gente, depois mandou mensagem falando, a esposa também, o Flavinho, quero agradecer muito o Flávio, né, que saiu de lá para vir junto. O Flavinho, se bem que o Flavinho está vendendo os palestrantes de Araraquara agora. Na outra semana veio o Manu, depois veio o Claudinho em janeiro. Não, mas eu achei realmente assim, foi um tema difícil, ao mesmo tempo simples, porque tratou da doutrina de uma maneira geral, deu uma noção geral da doutrina, né? Interligando muito, né, Jesus, As a meninas Kardec. que não tinham entendimento nem conhecimento da doutrina, tanto na parte histórica quanto na parte filosófica, moral, ele conseguiu fazer esse Foi o que apanhado. a gente foi comentando, justamente como ele expôs tanto a história A como a história, filosofia. ele veio juntou, trazendo, trouxe sim, Jesus, depois trouxe Kardec, trouxe tudo. a parte- cronologia. foi Não, fantástico. fantástico. E aí ele fechou com aquele poema que fechou com tudo, né, gente? Sim, falou de toda a palestra, e o de hoje, e o de hoje, não temos perante, não é? Formiga. Quem falava muito sobre esse poema era o lá do SEAC, que desencarnou, o Richard, né? Aliás, o jornal desse mês do SEAC, quase todo em homenagem ao SEAC, o Nazil recebeu uma mensagem, não dele, mas para ele, muito legal. Amanhã já deve estar no online, mas essa semana já deve estar disponível lá o impresso, a gente traz. Eu lembro muito do Richard, esse poema do... Essa semana eu estava lembrando então. E do Bacelli, né? Do Bacelli e do Formiga, que fez a poesia. Não, mas da palestra de ontem, quem acompanhou, a Cássio que está aí, eu já vi, Gervásio, a Ana, o pessoal que estava ontem, todo mundo parece que gostou muito. Já está agendado, né? Já falei para ele, dançou. Que ele vem pro ano que vem já 2 vezes, uma no primeiro semestre, uma no segundo, o Manu também vocês vão gostar. Não, a semana que vem nós temos Evangelho, né? Na outra semana, aliás, é a última palestra. Você não vai estar aqui? Olha aí, a Cássio já dá dura, já reclama. Então, nós vamos fazer semana que vem, nós temos a palestra com o Evangelho na mesa, e a outra semana o Manu é a última desse ano. Nossa, Acho que eu vou chegar. Aí na terceira semana, Acabou. na terceira semana a gente vai fazer só aquele fechamento que a gente faz, né? Fazer um resumão do que foram as atividades, e aí a gente só vai programar uma data, em vez de fazer na terça, depois a gente vai até anunciar na página, vai fazer na terça, a gente fazer na sexta antes do Natal, né? Acho que 23 é domingo, né? Dia 21 talvez, e aí a gente faz aquela palestrinha que a gente fez ano passado com o resumo das atividades do ano. Em vez de fazer na terça, a gente faz no dia 21 e já faz um encerramento. Para o dia 23 a gente fazer o Natal do asilo. Mais algum aviso? Mais algum recado? Festinha dos idosos já está programada? Dia 7 tem um showzinho lá, quem quiser ir ajudar a gente. Vamos né? definir, mas a gente deve fazer alguma coisa lá, né? Vamos primeiro falar com... Olha lá, a Cássio já falou, a Alice nos abandonou novamente? A Cássio já falou que não vem semana que vem, né? Rodinha. Já vem no Evangelho da semana que vem. Ontem você viu que ela assinou o livro rapidinho hoje, porque ela vai faltar semana que vem. Não vai estar no Evangelho, Alice? Então, eu venho na terça, Como mas eu não assim? sei que hora que eu chego na terça-feira. Não, mas aí Porque fica a aberto reunião é esse... sábado e domingo, mas eu tô com um problema do CRA meu, que é de lá de Brasília. Então, como eu vou estar em Goiânia, eu já vou a Brasília Aproveitar tentar pra fazer. resolver esse negócio CRA. Porque eu não achei minha carteirinha, acho que vou ter que fazer um boletim de ocorrência que perdi, levar lá no CRA para cancelar o registro, senão vai rodar outra anualidade. E é caro. Não, mas aí a gente... Mas deixa aberto, a gente combina, mas deixa aberto, se você chegar a tempo você vem e participa com a gente. Mas o Acácio já ficou bravo, não tem jeito. Cássio, não fica não. Então vamos lá? Vamos. Então, tema Sono e Sonhos, parte 1, né? Esse rende, hein? 400.
O espírito encarnado permanece voluntariamente no envoltório carnal? Resposta. É como perguntar se o prisioneiro está satisfeito sob as chaves. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação, e quanto mais grosseiro é o envoltório, mais deseja ver-se desembaraçado. Tudo bem, aí ainda não chegou no sono ainda, né? Ainda não, é. Mas ele está... Eu gosto de dormir, porque, ó... né? Quando a gente dorme, se liberta. Ó, já vamos começar. O Marinho está fazendo a pergunta. Depois, Marinho, isso vai Vai rolar. Nas perguntas, fatalmente vai aparecer. Então, se puder aguardar, mas a pergunta é o seguinte, pra gente aqui já ir dando uma pensada e para quem está lá, né? Boa noite a todos. Tem um fenômeno que acontece com frequência comigo durante a noite. Dormindo, parece que meu espírito sai do meu corpo. Encontro com pessoas da família que faleceram. Recebo recados e aviso deles. Quando acordo, fico com o corpo dolorido e cansado, depois melhora. Privilegiado. Nós vamos falar bastante disso hoje e semana que vem mais ainda, que vai aprofundar mais nessa situação, mas aí é o caso do desdobramento. Ontem nós falamos, tocou rapidinho sobre isso também o Gustavo, né? Mas aí é o caso do desdobramento, é extrema, aliás, todos nós temos isso, sorte sua que você consegue se lembrar. Então, na verdade, é um fenômeno comum e é que a maioria de nós não consegue trazer isso como recordação clara na hora que a gente volta ao corpo físico e volta à atividade, né? A gente tem a sensação de alguma coisa boa, às vezes, não, mas o que ele está falando aqui, ó, então, para ele estar afirmando, ele deve ter ele se lembra claramente, porque eu faço no meu corpo, encontro com famílias, recebo recados, avisos, quando acordo corpo dolorido e cansado, depois melhora, mas é justamente por isso. E aí é a sensação do desdobramento mesmo. Mas isso é um privilégio. Nós todos fazemos, a maioria de nós não consegue. A gente quer muito lembrar e não consegue. Ter essa recordação, né? Vamos lá? O Acácio já falou que ele não está bravo. Que bom. Vamos lá? Certo. Vamos lá, 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não, né? O espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os liames que o unem ao corpo se afrouxam e o corpo não necessita do espírito. Então ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Resposta aí já está começando a melhorar as respostas do que nós demos para você, Marinho, né? Marinho. Então, na verdade, mas vamos lá, essa acho que a gente pode ir bem devagar com essas perguntas, porque são coisas que vão ser muito importantes para depois a hora começar a aprofundar, né? E essa é uma dúvida muito comum, né? Exatamente. Durante o sono, se a alma repousa. Então a pergunta é o seguinte: o espírito descansa? O espírito precisa dormir? Quando eu vou dormir, o espírito dorme também? Essa normalmente é a pergunta que está vinculada a essa daqui. Ele pode desdobrar, claro que ele desdobra, ele pode tanto ir longe como ficar ali, Pode ficar próximo do corpo. Pode ficar ali, não conseguir sair dali e ficar ali. Porque as preocupações dele o retém mais à terra do que ao às vezes, plano quanto mais espiritual. a matéria, às vezes você está preocupado. Quanto mais preocupado, mais ele se prende, né? Mas ele fica pesado também, porque, né, ele está com aquelas vibrações do plano mais físico, pesado, do plano físico, muito arraigado. Aí ele não consegue voar, né? Digamos assim, voar, né? No termo. E aí, lá no livro Nosso Lar, né? Para quem leu, ou o filme, né? É Nosso Lar. Não lembro agora se é Nosso Lar, tenho certeza. Né, que aparecem os espíritos, né, com um fio prata. E aí então André Luiz é esclarecido que tratam-se de encarnados, né, que durante o sono conseguem fazer esse tipo de deslocamento, né, se deslocar lá para o plano, para ajudar, para participar de escola, para fazer N coisas. E eu falei que o Gustavo falou de desdobramento minto. O Gustavo falou de dupla vista, né? Que ele estava aqui e foi até outro lugar, né? Encarnado. Acordado, né? Que eu falei que ele foi desdobrado, não, o Gustavo falou outra coisa, né? Eu corrigi antes que já o Gustavo entra aqui. Não falei nada disso. Inventando. Tem livros, né, que Chico fala também que ele ia, às vezes, palestrar, né? Dar palestras, ou mesmo ouvir palestras, né? Como
Chico tinha uma... Era Ah, só mas um isso- pouquinho assim. lembra assim, que- né? Aí é o que livro que é? Bicorporeidade? Não, ele no desdobramento mesmo, ele Bicorporeidade foi conseguia Bezerra. fazer esse... ir a planos. Isso. Não, mas ele fazia dormir, pedia para ele dormir para fazer esse desdobramento e aí exato. conseguia fazer esse tipo de deslocamento, né? Que nós fazemos. Lembra que a semana passada a gente acabou saindo, alguém perguntou isso e a gente acabou entrando, ainda até falou, semana que vem é sonhos, a gente continua semana que vem, que é a história da que a gente falou. Normalmente, comumente, quer dizer, quem está um pouquinho mais espiritualizado, quem está espiritualizado não, né? A tendência natural da gente é sempre estar em busca, no desdobramento, do que nós vivemos na nossa realidade material. Quer dizer, se eu estou me sentindo tendência a ir para bar, a ir para farra, no meu desdobramento, as minhas companhias normalmente são essas. Por quê? Porque o meu espírito desdobrado vai procurar esse tipo de relação. Então, de novo, continua a afinidade, continua a vibração, o padrão vibratório, quer dizer, sempre eu vou estar nesse desdobramento em relação ao que o meu espírito de verdade sente, que é o assustador, porque a gente fala assim, o Moisés no Cohen falava muito, não, dá para treinar, o pessoal que faz o desdobramento tem um método da gente conseguir fazendo aos poucos e tal. Né? Então, mas essa é a brincadeira do Moisés, que não é tão brincadeira. Eu estou preparado moralmente. Lembra que no meu momento de desdobramento eu estou convivendo no mundo espiritual. E o meu mundo espiritual é o que o meu padrão vibratório vai estar me fornecendo e que vai me trazer afinidade para aquilo. Quem eu vou estar? Eu tenho realmente condições de estar andando no mundo espiritual próximo a essa realidade que eu convivo, com esse tipo de padrão, que aqui encarnado nós conseguimos fingir muito bem, né? Eu sou extremamente mau caráter, eu sou extremamente vaidoso, eu sou uma pessoa má e eu consigo, de uma forma ou de outra, fazer com que isso aparente não ser tanto assim. Desdobrado não, desdobrado eu sou o que o meu espírito é, o que eu de verdade, na minha essência, sou. E as companhias são essas. Então essa brincadeira de treinar para fazer o desdobramento é aquela, nossa, adoraria, que é a brincadeira, nossa, adoraria desdobrar, porque aí tem uma vizinha ali, eu posso ir à noite ver e tal. Pode ir? Pode, exatamente. E a mas a brincadeira é exatamente isso que ele falou, só que nesse caminho, olha o que você está pensando. Quer dizer, o que você tem nesse caminho próximo de você? Exato. Os mesmos padrões, os mesmos pensamentos, né? Por isso que a doutrina aconselha preces, né? Uma boa leitura, a prece antes de dormir, a prece ao acordar, né? Para que a gente se prepare para esse momento em que o espírito está liberto para atuar no plano espiritual, né? Porque se eu vibrar, como o Alexandre disse, que eu gosto mais é de ir para o barzinho, são os parceiros do barzinho que vão me buscar. Porque no plano espiritual eu não tenho como maquiar, né? No plano espiritual é o que o Alexandre disse, eu sou o que eu sou. E aqueles que estão no plano espiritual, os espíritos, eles conseguem visualizar, porque as minhas vibrações emitem cor, cheiro, né? Então é fácil identificar. Aliás, mentalmente você já está ligado, né? Exato. A minha onda está... Lembra aquela história que a gente sempre fala? A gente sempre usa as ondas para o lado bom, para o passe, para o outro lado é a mesma coisa. Eu vou sintonizar e eles vão sintonizar com o que eu estou vibrando, com a minha onda. Quer dizer, o que eu vibro de verdade, né? Não o que a gente vende para quem a gente está próximo na hora que nós estamos encarnados, dentro da realidade material, a hora que eu estou desdobrado, por isso que é essa brincadeira que não é tão brincadeira, quer dizer, eu estou exposto a essa realidade espiritual. Bons, ruins e tal, e aí o que eu, como é que eu estou para encarar essa situação, né? Então é essa que é a preocupação desse desdobramento. Mas tem todo um processo, quem trabalha com meditação e tudo mais, tem uma facilidade muito maior para fazer. Mas, não sei, eu não aconselho muito, não. Só aproveitar antes da gente entrar na 402, que é grandona, o Barros Bruna. Meu irmão faleceu ano passado e minha filha faz 2 anos. Gostaria muito de sonhar com eles, mas nunca lembro dos meus sonhos. Fico triste porque amigas minhas têm sonho com minha filha. Barros, nós falamos no comecinho, não sei se você estava aí,
exatamente assim. Com certeza, se existir uma afinidade, um laço de amor, isso também a gente falou semana passada, esses encontros vão acontecer. Estão próximos, estão participando desse desdobramento seu à noite e tudo mais. O não lembrar do sonho pode ser por inúmeros motivos, mas não se culpe. Assim, ficar triste é lógico que a gente fica porque a gente gostaria de lembrar, nós falamos no comecinho, né? Adoraria lembrar de tudo o que aconteceu quando a gente está desdobrado. Aliás, era bom não lembrar de tudo, mas as coisas boas seriam bom lembrar. Mas não é motivo de ficar nem triste nem preocupado. Com certeza, essa relação continua se mantendo, independente de você lembrar ou não. E pode estar acontecendo e ela só não está retendo a lembrança Só porque não lembra. isso poderia perturbá-la ou perturbar a filha Sempre também. tem um porquê, Né? né? Então, exatamente, existe um porquê dela não se Lembrar. lembrar do encontro. Uhum. Né? O Às vezes encontro é voltaria possível. toda aquela dor mais aguda e não seria um consolo, talvez, não sei. A gente não sabe. Aí depende do tipo de sentimento que É. ela alimenta, né, em relação à perda. Barros aí, ele está complementando, eu não sei se Barros Bruna, eu não sei se são duas pessoas, depois você me comenta aqui, Barros. Minha filha deve ter, colocou suicidou-se, né? Barros, nós vamos continuar, se a gente entrar nesse assunto do suicídio, aí nós vamos praticamente fazer a palestra toda de novo, e depois se você quiser entrar no particular, a gente começa. Mas o mais importante continua sendo a mesma coisa. Suas orações, seus pensamentos positivos, a saudade, o amor, isso tudo vai te manter ligado pelo lado positivo. Esquece o problema do suicídio agora. O que ela precisa é de oração, o que ela precisa é do seu sentimento de amor e de carinho. O fato dela ter se suicidado ou ter desencarnado de outra forma, nesse momento, para o seu amor, para a sua saudade, eu acho que não deveria, não se preocupe com isso. Eu acho que o que você pode fazer para ajudar e vai te fazer bem, independente de você lembrar do sonho ou não, essas orações serem extremamente sinceras e, pelo jeito, com todo o amor que você sente, vai chegar. E as informações que a gente tem, principalmente de suicidas, é que isso é um refrigério absurdo, cada uma dessas orações que consegue chegar até eles lá. Então esse é o papel seu, nosso, de todo mundo. E não se preocupe em relação ao sonho com o que aconteceu, qual foi o motivo do desencarne. Se preocupa só em transmitir a vibração de amor que vai chegar, e é o que ela precisa. Vamos lá? Bom, 402. Como podemos avaliar a liberdade do espírito durante o sono? Essa é grande, a gente vai indo por partes, tá? Quem estiver acompanhando aí no livro. Então, assim, podemos avaliar, né, essa liberdade durante o sono pelos sonhos. Então, resposta: pelos sonhos. Sabeis que, quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades do que no estado de vigília. Tem a lembrança do passado e, às vezes, a previsão do futuro. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos, seja deste mundo, seja de outro mundo. Frequentemente dizes: tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que não tem nenhuma verossimilhança. Enganas-te. É quase sempre uma lembrança de lugares e de coisas que vistes ou que verás numa outra existência ou em outra ocasião. O corpo estando adormecido, o espírito trata de quebrar as suas cadeias para investigar no passado ou no futuro. Comenta ou continua? Não, eu acho que vamos parando por parágrafo, porque é grande, super, por isso que eu falei, eu acho que essa 402, ele praticamente faz um resumo todo, eu podia fechar praticamente na 402, né? Exato. Mas aí o mais importante, a primeira resposta da 402 é essa: como podemos avaliar a liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos, ponto. Essa é a resposta dos espíritos clara. E aí depois eles vão começar a explicar tudo, mas a resposta, a da liberdade do espírito no sono, são os sonhos. Então, olha o tamanho da importância que tem, né? E às vezes a gente fala, olha... Do momento. Né? Do momento desse sono, desse desdobramento, né? E aí ele vai começar a descrever. E aí é importante, ou assustador... Eu acho que o Alexandre está ficando preocupado, gente. Quando ele vai agora descrever tudo isso, é exatamente isso, que é o que a gente deveria se preocupar,
no dia a dia o tempo todo. Que é o quê? Que aí fica mais claro quando a gente fala do sono e do desdobramento, quando a gente fala que perde o verniz, né? Quando a gente está na realidade espiritual e a gente não consegue mais disfarçar tanta coisa ou tentar dissimular algumas coisas que a gente faz normalmente no dia a dia escondido, né? E aí começa justamente nisso. Por isso que eu falo que ao mesmo tempo é assustador. Que na verdade é o que a gente deveria se preocupar o tempo todo, o dia inteiro, né? Quer dizer, essa é a preocupação da conduta moral em relação a isso. Por quê? Porque depende do que eu faço no meu dia a dia. A gente brincou agora um pouquinho lá com a história de visitar o vizinho. É o que eu vou encontrar no nosso desdobramento, né? São os meus amigos espirituais, que aliás já me acompanham o dia todo, né? Só ficam esperando eu dar a brecha, né? Eles já estão comigo, quer dizer, eles só estão esperando eu desdobrar. Por quê? Porque na hora que eu desdobro eu fico vulnerável, eu fico acessível, muito mais fácil do que eu estou encarnado. Por isso que eu falo que é um pouco mais assustador. Mas eu acho que é a preocupação que a gente, conhecendo um pouquinho de doutrina, querendo melhorar um pouquinho mais moralmente, a gente deveria ter essa preocupação o tempo todo, né? Quer dizer, se eu estou me preparando para esse tipo de coisa, eu não tenho que me preocupar. Agora, depende como eu estou agindo em relação a isso, esses são os meus companheiros. E aí não tem nada de obsessor, não tem nada de ruinzinho, de malvadinho, não tem nada, né? Na verdade são os meus amigos que vêm me acompanhar em relação às coisas que eu gosto. Mas o obsessor é isso, né? O obsessor é aquele que gosta da mesma coisa que eu gosto, entendeu? E aí ele vem, ou que ele sabe que eu gostava, né? Porque daí ele vem atrás tentando me levar para aquele mesmo caminho. Para aproveitar a relação, não quer vir do outro lado. Por exemplo, no caminho certo. Então ele vem, e qual é o momento, né? É justamente no momento de sonho, né? É Domingos da Meia-Idade, que tem o desencarne de Dimas, né? Que os espíritos ficam aí esperando o sono, né? Na hora do sono, o espírito, né? Como que, usando um termo assim, não sei se é o exato, mas ele sai do corpo, né? Que ele se liberta desse corpo que dorme, e aí os espíritos aproveitam para buscar os seus companheiros, ou para levar para as reuniões, né? Dos umbrais, para as reuniões das sombras, como é que foi a Fernanda que falou? Né? E o mesmo caso dos abismos. A Flávia, né? Flávia. E a mesma coisa, né? Nós estamos falando do lado ruim, a mesma coisa do lado bom. Do lado bom. Quer dizer, se eu me preparo para o meu dia a dia de uma maneira saudável, moralmente, fatalmente as minhas companhias, que é aquilo que a gente ia comentar aquela hora, eu acabei de falando, que a gente comentou a semana passada. Normalmente, quando eu estou me preocupando com isso, estou desenvolvendo trabalhos assistenciais, desenvolvendo trabalhos de divulgação doutrinária ou trabalho voltado em benefício do próximo, qualquer coisa do tipo, normalmente o que meu espírito vai fazer nesse desdobramento? Continuar trabalhando nesse tipo de atividade. Por quê? Porque os afins vão estar... E o meu espírito, se de verdade eu estou envolvido com isso, o meu espírito vai buscar mais conhecimento, mais trabalho em relação às coisas que realmente são de fato. Esse é o grande diferencial. Quando de fato eu estou envolvido na causa. Quando eu não faço para aparecer no jornal, na televisão, para fazer bonito pro vizinho ou para qualquer coisa do tipo. Evoluídos, ele podia levar menos esse pessoal de funk, né, pro lado lá, para não escrever tanta letra ruim, né? Deixa eu só aproveitar aqui, ó, o Barros Bruna, que a gente comentou lá. Só pode ser inspiração do outro. Cuidado que tem. O Barros Bruna fez comentário da filha, falou que mora em Londres, está agradecendo. O Nivaldo, eu acho que o Nivaldo é um amigo meu de São Carlos de infância, que está em Portugal, mas ele não comentou aqui, mas deve ser. Só para a gente não perder muito, os sonhos seguem a mesma regra de psicografia. Acácio, essa história do telefone toca de lá para cá é uma discussão muito longa que depois a gente pode entrar numa parte, que ele está perguntando se o sonho é a mesma regra da psicografia, se o telefone toca de lá para cá. Essa história do telefone de lá para cá é uma discussão longa. Da mediunidade, né? Mas aí o sonho já é a liberdade do espírito. Do espírito que está indo lá. Procura aquilo que é do seu interesse. Exatamente. Então, dizem, né, alguns espíritos que o último pensamento que eu emiti na hora de dormir é aquilo que eu vou encontrar. Exatamente. Né? Mais ou menos é a mesma coisa. Aí reforça de novo a importância da gente fazer oração, de pedir para o nosso espírito protetor nos ajudar, nos acompanhar, para que a gente possa, se tiver preparado,
estar numa escola Mas durante a também noite. não adianta, né? Ou Você- trabalhando, ou estudando, ou sendo medicado, né? Mas não Que é a adianta também oração. passar o dia inteiro vibrando negativo, fazendo coisas que não deve chegar à noite fazer um rosário, fazer Não, uma mas por oração. Mas isso- aí não mas- sai a oração sincera. Essa não é, essa não é educação. A Se mesma for coisa do sincera, sentimento. você É. consegue sim ajuda, porque eu tenho que ter um meio para quebrar essa corrente que me arrasta para outro lado, que me arrasta para os vícios. Que é eu né? pedir de Que verdade é eu para que eu tenha pedir de auxílio. fundo de coração que eu quero ajuda. Eu preciso estudar, se eu tiver condição de estudar, eu vou para estudar. Se eu tiver condição de trabalhar, eu vou para trabalhar. E se eu não tiver nenhuma das duas condições, Só me ajuda que aí. eu vá para o hospital Só me e ajuda. receba o tratamento. Porque ué. é o que você pode pedir, é o tratamento, me ajuda, porque Exatamente. preciso desintoxicar o perispírito, porque ele está impregnado, né? Uhum. E preciso me libertar dessas amarras que são tão matéria, né? Para que eu fique mais leve, que eu consiga alçar um voo mais alto, né? Senão meu voo fica pequeno, Não consigo dar um voo grande. Então aí, a Cássio, em relação a isso, eu acho que a Alice já deu essa explicada, só para continuar, mas depois entra no particular, a gente começa a relação do telefone toque de lá para cá, não é só de lá para cá, daqui para lá também, senão nós não teríamos o livro dos Espíritos, não teria sido escrito. Via vocação. Foi daqui para lá, né? Então, Foi. então só toma cuidado porque às vezes porque senão criam esse mecanismo. Isso na verdade Chico usou, e a gente tenta falar sempre isso, para justificar muitas vezes o fato de não ser, eu vou lá porque eu perdi minha mãe e não é assim que funciona. Eu não posso simplesmente, então, por quê? Porque aí para ele explicar todo o processo demoraria uma hora, então é mais fácil, olha, toca de lá para cá, a mensagem chega, e o que ele quer dizer isso? Não é que só vem de lá para cá, a mensagem chega, você falou agora há pouquinho, quando é útil, quando é necessária, quando vai ter alguma utilidade, e assim tem uma sequência de coisas para justificar. Então esse toca de lá para cá foi essa a justificativa. Mas se não fosse, Tá preparado, mas se não fosse daqui para lá, nós não teríamos a codificação, né? Ela foi feita em cima da evocação. Só para a gente voltar no estudo, o Nivaldo está falando que é ele mesmo. Pô, Nivaldo, que bacana. O Nivaldo está há muitos anos em Portugal e está falando. Isso, Anderson, exatamente. A Alice tinha falado agora, não deixa de ser obsessores. Acho que ela tinha respondido quase junto com você. A André está perguntando qual é a questão. Nós estamos na 400, de 400 a 406, nós estamos começando a 402, tá? Bom, dessa resposta até o momento, acho que é importante eu frisar, né, que quando o espírito ele está em estado de sono do corporal, ele tem mais liberdade, então ele consegue mais poder, né? Então, tanto ele pode ir passear para o passado ou para o futuro, se isso tiver aqueles critérios de utilidade para a encarnação dele ou para ajudar aqueles que estão à sua volta. Então a gente já tem emenda, Alice, Sim, que eu acho que é o que você está falando, aqui o André está fazendo uma pergunta. No caso, seria uma espécie de mediunidade quando prevemos algo nos sonhos? Na verdade, a mediunidade, eu estou vivendo na realidade. Não, eu estou na realidade espiritual, né? Então, na verdade, o meu contato é com a realidade espiritual, né? O fato de eu prevê-la ou não, como eu tenho eu já estou na realidade espiritual, quando eu trago para cá, isso de repente aquele brinco, a gente comentou lá atrás. É que a porta, né, da mediunidade eu consigo ficou aberta. ficar um pouco ligado. Aí eu trouxe essa memória, né? Então, É isso. Então vamos lá? Então aí a gente lembra do sonho como se fosse um sonho ruim ou um sonho bom, né? E aí é sempre lembrança de um lugar, de uma coisa que a gente visitou, né? Só para fechar aqui, como podemos avaliar essa liberdade aí do espírito durante o sonho. Bom, vamos lá? Vamos. Continuando então. Pobres homens, que conheceis tão pouco dos mais extraordinários fenômenos da vida. Acreditais ser muito sábios, e as coisas mais vulgares vos embaraçam. A esta pergunta de todas as crianças, o que é que fazemos quando dormimos, o que são os sonhos, ficais sem resposta. Só chama a gente retardar. Os espíritos. Então, vamos lá? Vocês não sabem de nada, né? Sabe nada, ele não podia escrever isso. Até o quadrinho lá, não pode escrever isso. Para dizer que a gente sabe nada, inocente, foi isso que ele quis dizer. Pergunta ele chamou de criança, né? Pergunta de toda criança. Vocês são tão petulantes, vocês não sabem porcaria nenhuma. Exatamente. Continuando. O sonho liberta parcialmente a alma do corpo.
Quando o homem dorme, momentaneamente se encontra no estado em que estará de maneira permanente após a morte. Os espíritos que logo se desprendem da matéria ao morrerem tiveram sonhos inteligentes. Esses espíritos, quando dormem, procuram a sociedade dos que lhes são superiores. Viajam, conversam e se instruem com eles. Trabalham mesmo em obras que encontram concluídas ao morrer. Desses fatos, deveis aprender, uma vez mais, a não ter medo da morte, pois morreis todos os dias, segundo a expressão de um santo. Eu acho que pode até continuar outro, só para a gente fechar, né? O próximo parágrafo, para a gente fechar esse raciocínio. Também que a minha rodinha, Cássio, continua do lado de lá, viu? Olha, eu vou viaja lá também. Bom, isto, tudo que eu li anteriormente, para os espíritos elevados, pois a massa dos homens que com a morte devem permanecer longas horas nessa perturbação, nessa incerteza de que vos tem falado. Vão, seja a mundos inferiores à terra, onde antigas afeições os chamam, seja à procura de prazeres talvez ainda mais baixos do que possuíam aqui. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas do que as que professavam entre vós. E o que engendra a simpatia na terra não é outra coisa senão o fato de nos sentirmos ao acordar, ligados pelo coração àqueles com quem acabamos de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer. O que explica também as antipatias invencíveis é que sentimos no fundo do coração que essas pessoas têm uma consciência diversa da nossa, porque as conhecemos sem jamais as ter visto. E ainda o que explica a indiferença, pois não procuramos fazer novos amigos como quando sabemos ter os que nos amam e nos querem. Numa palavra, o sonho influi mais do que pensais sobre a vossa vida. Vamos lá, eu acho que aqui dá pra gente, esses dois parágrafos, ele fala a primeira parte, que a gente lembra que a gente já quase falou, né, desse contato, né, a gente veio dando uma conversada no trabalho, de quem a gente vai ter contato, mas eu acho que é sempre importante a gente trazer, para a gente conseguir discutir com uma forma mais fácil, para a nossa realidade, né, para o que a gente faz encarnado, que eu acho que é o padrão que a gente consegue talvez entender mais fácil, porque para a gente ainda o mundo espiritual tá meio distante, né? Uma coisa meio que, por mais que a gente estude, eu acho que a hora de você conversar com o outro sempre ficam alguns senãos, né? Então, na verdade, é a mesma coisa aqui que a gente sempre conversa, né? Eu procuro quem, né? Quando eu quero alguma coisa boa ou ruim. Lembra que a gente estava falando agora há pouco? O que eu faço durante o meu dia, né? O que me agrega? A hora que eu estou na internet, o que eu procuro para ler? O que eu procuro saber? Qual é a notícia que me interessa? O que eu compartilho? O que eu passo para um amigo? O que eu mando no WhatsApp? O que eu mando no Facebook? Ou o que eu converso a hora que eu vou conversar com alguém sobre qualquer coisa numa hora de lazer, numa hora de diversão? Quer dizer, eu estou preocupado em agregar valores morais, ou isso não precisa ser chato, né? Aquilo que eu sempre falo, ninguém precisa ser Caxias ou falar só de religião ou de igreja, tá? Mas assim, o que me dá, a pergunta talvez seja assim, o que me dá prazer, né? O que realmente, o que me faz bem com a hora de verdade, né? Aquela história que a gente está, eu comigo mesmo na frente do computador, o que me atrai, né? É a notícia boa? É alguma coisa de estudo? É alguma coisa que eu posso passar para alguém como vai fazer bem para alguém? Eu vi um quadrinho